E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá as vendas? Estão vendendo muito? Bom, eu tava ouvindo, fazer uma viagem curta aí de 3 horas, um bate e volta. E aí durante a viagem eu fui ouvindo um podcast com um cara chamado Flávio Augusto. É um bilionário, muita gente deve conhecer porque ele tá muito na internet também. Acho que o curso dele chama Geração de Valor, uma coisa assim. Ele sempre fala muito sobre vendas, que você tem que vender, tem que saber vender. E aí eu fiquei pensando no assunto na viagem, como é que eu estava, como é que a minha loja estava nesse sentido e resolvi fazer um videozinho curto sobre esse assunto. Porque é o seguinte, às vezes a gente gasta muito dinheiro fazendo propaganda no Google, Facebook, Instagram e assim vai, né? Carro de som, enfim, jornal, depende do setor de cada um. E aí, para colocar as pessoas dentro da sua loja, atrair elas, né? E aí você gasta também com o teu produto, coloca produto de qualidade, produto bom, bacana, a loja toda bonita, enfim, faz de tudo, faz pacote completo, aquela pacote certinho para você poder vender bem, né? Só que esquece das vendas, do vendedor, de você os funcionários, se você tiver, das vendas. Porque acha que isso aí é a parte simples, mas na verdade não é bem a parte simples, ela é a parte a parte que faz parte do resto. Se você gastou tanto dinheiro com outras coisas, por que você não gasta um pouco de tempo ou de dinheiro para você aprender um pouco mais sobre vendas? Deve ter um Sebrae aí por perto, algum tipo de uma coisa assim, ou mesmo você pode aprender no YouTube. O Sebrae é muito bom para isso, por isso que eu falo do Sebrae. Se você puder fazer um curso dele, se inscreve, sempre tem uns cursos, é bem bacana. Eles estão sempre batendo em cima desse tipo de conteúdo que é vendas. Porque vender não é, parece simples, mas não é. Você não é um caixa de supermercado. Não que eles não vendam, mas o caixa de supermercado, o cliente já chega com o produto, é só passar. Não tem que convencer, você não tem que convencer o cliente. O vendedor, no nosso caso, dos lojistas, a maioria tem que a primeira coisa que você vai ter que fazer é descobrir a necessidade dele. Não adianta você falar um monte sobre um produto, ó, copinho térmico. Não adianta falar um monte sobre esse produto para o cliente e no final das contas ele está procurando um copo de vidro para servir, sei lá, um dia aí, depois vai desfazer de tudo, então não precisa ser um copo caro. É só um exemplo. Você precisa primeiro descobrir a necessidade dele. Então, às vezes você nem dá o tempo Então, desculpa, tem um carro de som passando aí. Mas então você não nem sabe a necessidade dele e está gastando muito tempo e energia numa coisa que ele nem quer, tá? Aí você vai pensar assim, pode ser que, nossa, tá alto. Aí você pega e gasta muita energia. Mas o mais importante é descobrir primeiro a necessidade dele. Descobriu a necessidade dele, ok, aí você vai trabalhar em cima da necessidade dele. Trabalhar como? Aí você vai sabendo o que ele precisa, você vai mostrar os produtos que você tem que pode suprir aquela necessidade dele. E aí ele vai dar uma olhadinha, tal e tudo. Enquanto ele estiver olhando, você vai conversando, descobrindo tirando um pouco mais de informação, que às vezes tem mais coisa na loja que ele pode estar precisando, ele nem lembra naquele momento, e aí você pode também colocar. O vendedor, ele não é aquele cara que fica empurrando o produto para o cliente para ele chegar em casa e se arrepender. Esse não é o caso. Você não pode ficar empurrando as coisas para ele se arrepender, senão ele só vai vir uma vez na sua loja e não volta mais. Você tem que descobrir a necessidade dele e em cima dessa necessidade você criar um desejo nele. Porque, voltando ao exemplo do copo, a necessidade dele era ter um copinho de, de térmico, mas não precisava ser esse. Podia ser um térmico daqueles comuns e tal. Então você já sabe que é isso a necessidade dele. Agora vamos lá, agora a gente vai trabalhar o desejo, vai demonstrar como esse produto aqui é muito superior àquele que ele queria e vai suprir a necessidade e muito mais, né? Vai custar um pouquinho mais caro, mas vai suprir muito melhor a necessidade do que ele precisava. Então você descobriu a necessidade, procurou um produto que supre a necessidade dele e também criou um desejo nele de ter um produto superior, com uma qualidade superior e beleza maior do que o que ele já queria.
e aí provavelmente você vai conseguir fazer a sua venda. Talvez não, talvez sim, mas enfim, essa é uma das técnicas de venda. Existem outras, várias técnicas, umas eu não faço nem ideia porque devem existir, eu não sei também. Eu já fiz curso do Sebrae, mas tenho certeza que no curso que eu fiz não aprendi tudo e gostaria de fazer outros. Recentemente teve um, mas só meus colaboradores que foram, eu não fui, tá? Mas de qualquer forma, o que eu tô querendo dizer é que a gente gasta uma fortuna com um monte de coisa, fachada. Você vai montar uma loja do começo, aí você vai lá, fachada, móveis, produtos de qualidade, propaganda, inauguração, os próprios funcionários, uniforme, pá, aquele monte de coisa. Custou uma fortuna para você montar aquela loja lá, né, para ela ter sucesso. E de repente esqueceu de gastar, ou nem gastar, às vezes é de graça, porque o Sebrae é de graça, uma pequena parte do dinheiro ou do tempo, porque se for YouTube e Sebrae não vai gastar dinheiro, vai ser só tempo, para aprender um pouquinho mais sobre vender. Que parece que não, mas quando você faz uma aula dessas, você não sai sabendo tudo, mas você sabe que você sabe muito pouco sobre vendas, e aí você procura aprender um pouco mais. Tem até livros, enfim, informações não faltam, a gente que não procura, tá bom? Então eu acho que se você está interessado em ter uma loja, se você gostaria de ter, eu acho que seria uma boa começar a pensar sobre esse assunto de vendas, porque ele não custa muito e faz muita diferença. Principalmente, aliás, principalmente não, em todos os casos. Mas eu ia falar, por exemplo, no caso de uma coisa mais cara, por exemplo, um celular, né? Que às vezes o faturamento de um dia depende daquela venda. E talvez você ser ou não ser um bom vendedor te impeça de fazer aquela venda. Seria uma única venda no dia. Então pode ser muito importante em alguns momentos. Na verdade, pode ser importante o tempo todo. É que esse exemplo é para deixar um pouco mais claro de como um vendedor bom e um ruim pode fazer diferença numa loja. Tá bom, gente? Abraço, brigadão, sucesso, tchau, tchau.